Nesse vídeo vamos ver como ganhar um salário mínimo extra sem fazer nada, sem trabalhar por isso, simplesmente colocando o nosso dinheiro investido em fundos imobiliários e ali estará o nosso dinheiro trabalhando para nós. Ele que vai pagar essa renda de R$ 1.212 todos os meses, isento de imposto de renda para nós. Então bora lá pro vídeo, vamos analisar aqui esses 3 FIs, vamos olhar a carteira de cada um deles e colocar os dados numa planilha para ver exatamente o valor que a gente precisa investir para receber esse salário extra. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E nesse vídeo vamos ver então como ganhar esse salário extra, esse salário mínimo de R$ 1.212. Bom, a gente poderia simplesmente investir na renda fixa, em títulos públicos, mas aqui a gente continua dependendo do governo. E hoje a gente está vivendo uma taxa de juros, a taxa Selic está lá em cima, em 13,75%, mas o Banco Central já sinalizou que ele vai manter essa taxa e a partir de agora ele vai começar a baixar essa taxa. Então nós já estamos com a inflação controlada no nosso país e de agora em diante essa taxa vai começar a baixar, a renda fixa ela vai se tornar um pouquinho menos atrativa, mas os FIs, eles são uma opção muito interessante. A gente investe aqui em renda variável, mas é uma opção muito boa para a gente fugir da dependência do governo, não depender da aposentadoria e também não emprestar o nosso dinheiro para o governo, para o país, através dos títulos públicos. Então aqui com os FIs é uma maneira muito boa para a gente investir e a gente pode ganhar dinheiro de duas maneiras com eles, que é com a valorização da cota. A gente pode comprar um FI, por exemplo, com R$100 e daqui a 5 anos, 10 anos, ele vai estar valendo R$130, R$150. Então a gente tem essa valorização da cota e essa cota ela geralmente é valorizada pois existe a inflação que é repassada para os imóveis, então o valor daqueles imóveis ele vai aumentando conforme o tempo vai passando e é claro, o valor, a cota também vai acompanhando esse crescimento. E a segunda maneira para a gente ganhar dinheiro com os FIs é com os dividendos. É aqui que entra esse pagamento desse salário extra para nós, que vem todos os meses e ele é isento de imposto de renda. Então quanto mais dinheiro a gente aportar nos FIs, a gente investir em imóveis de qualidade, por exemplo em vários setores diferentes como galpões logísticos, shopping centers, desenvolvimento urbano, prédios comerciais, escritórios, hospitais, hotéis, existem vários setores que a gente pode investir nosso dinheiro e com pouco dinheiro, inclusive existem FIs na faixa dos R$10, a gente consegue investir todos os meses e se tornar dono, se tornar sócio desses grandes imóveis. Além disso, é um mercado que veio crescendo muito. Nos últimos anos, lá em 2018, a gente tinha mais ou menos 200 mil investidores. E agora, em 2022, nós temos 1,7 milhões de investidores de fundos imobiliários. Então, é um mercado que está em ampla expansão. Então, eu vejo os FIs como uma excelente ferramenta para a gente colocar o nosso dinheiro e gerar essa renda passiva. Gerar esse pagamento de um salário mínimo, por exemplo, todos os meses, isento de imposto de renda. E aqui a gente vai ver, então, 3 FIs. Vamos analisar a carteira de cada um deles. E no final, a gente coloca esses dados numa planilha para a gente ver exatamente quanto que a gente precisa ter investido em cada um deles para gerar esse retorno desse salário mínimo. E beleza, o primeiro fundo imobiliário que nós vamos ver é o IRDM11. Ele é um fundo imobiliário de papel. Ele investe em recebíveis imobiliários, que são os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que basicamente aqui funciona como se ele estivesse investindo numa renda fixa, mas atrelada ali ao setor imobiliário. Então ele recebe esse rendimento desses CRIs, que são esses créditos imobiliários, e ele distribui então esses dividendos para nós, para todos os investidores, para todos os cotistas aqui do IRDM. E aqui no site do Funds Explorer a gente vai olhar os principais indicadores, os principais dados aqui do fundo imobiliário e a gente vê que o patrimônio líquido dele está em 3,5 bilhões de reais. A gente vê aqui que tem muito dinheiro envolvido, muitos investidores colocando seu dinheiro aqui nesse fundo imobiliário que é o IRDM11. Uma cota desse fundo imobiliário a gente pode comprar com praticamente R$102 e um dividend yield dele, que é o dividendo, que é aquilo que ele retorna para nós, ficou no último mês em 1,23%. Lembrando que esse dividendo que volta, ele é isento de imposto de renda. Se a gente comparar aqui, por exemplo, com investimentos de renda fixa, geralmente a gente tem que pagar ali uma taxa que é o imposto de renda sobre o lucro líquido. Aqui nos fundos imobiliários a gente tem essa vantagem de não ter essa taxação do imposto de renda. Aqui a gente tem esse dinheiro limpo, esse dividendo que entra limpo na nossa conta. Aqui embaixo a gente tem um resumo do fundo imobiliário e aqui também nós encontramos a cotação dos últimos meses e aqui nós conseguimos ver a taxa de administração dele, tem aqui de 0,17, mas também temos uma taxa de gestão que no final das contas então a gente paga uma taxa pro fundo de 1% ao ano, que é uma taxa bem pequena, um valor bem acessível. Esse pagamento, essa taxa ela é simplesmente automática, a gente nem percebe. E aqui nós conseguimos ver a distribuição de dividendos do IRDM11. Nos últimos 12 meses ele pagou aqui 14,66% isento de imposto de renda. E é por isso que os fundos de papel se destacaram muito nesses últimos 2 anos, onde nós tivemos essa alta da taxa Selic e a alta da inflação. E aqui a gente consegue ver também o pagamento
dele no último mês foi de 1,27 centavos por cota, 1,33, 1,29, então a gente consegue ver aqui todo o histórico de pagamento. Inclusive notamos que teve essa alta aqui em 2020, 2021, justamente porque a inflação estava mais alta, os juros estavam mais altos durante todo esse tempo. Então ele tende a continuar pagando ótimos dividendos por um tempo, mas num longo prazo ele vai diminuir um pouco os seus pagamentos, o que é natural, pois aí a inflação, os juros estariam mais controlados na nossa economia. E é sempre bom que a gente leia os relatórios de cada fundo imobiliário. Por exemplo, aqui, cada um possui uma gestora diferente. Aqui no caso do IRDM, a sua gestora é o Iridium. Ele é um fundo imobiliário que começou a ser negociado em 2018. Aqui ele mostra todo o histórico de pagamento do fundo imobiliário. Aqui tem todos os CRIs que estão listados, todos esses créditos que eles vêm aplicando no nosso dinheiro. A gente vê que muita coisa está atrelado ao indexador, que é o IPCA, que é a inflação. Então, conforme a inflação foi correndo solta, o fundo imobiliário ele foi recebendo mais juros e por isso ele foi distribuindo também mais dividendos. Aqui nós temos a lista completa dos CRIs, a gente pode dar uma olhadinha, e aqui tem a distribuição da carteira do fundo imobiliário. 70% está em CRIs, certificados recebíveis imobiliários, mas também nós temos aqui 23% que estão alocados em outros fundos imobiliários. Então um pedaço da carteira do fundo está investido também em outros FIs de setores completamente diferentes aqui do IRDM11. A gente vê que o principal indexador, aquilo que vai gerar os dividendos dele, vem do IPCA, que é a inflação no nosso país, mas também tem aqui do CDI, que acompanha a taxa Selic, e também o IGPM, que é um outro índice que é também bastante utilizado nos FIs. O segundo fundo imobiliário que nós vamos ver é o GGRC11. Esse é um fundo imobiliário aqui de tijolo, diferente do primeiro que nós vimos que era de papel, que investe naqueles créditos imobiliários. Aqui ele investe então em tijolo, em imóveis físicos, e ele tem na carteira dele uma divisão ali em mais ou menos 50% para galpões logísticos e outros 50% então fica ali para uma parte mais industrial. E aqui os principais indicadores: a gente pode comprar uma cota dele por cerca de R$120. Ele distribuiu no último mês ali um dividendo de 0,75, o que representa aqui 90 centavos para cada cota que a gente tiver. Ele tem um patrimônio líquido aqui de 1 bilhão. E se a gente olhar para esse indicador aqui do lado, que é o PVP, ele está em 0,93. Ele indica que o fundo imobiliário está sendo negociado a um valor menor do que o valor total dos seus imóveis. A gente tem o valor patrimonial, que é esse cálculo onde é somado então todos os imóveis, o valor patrimonial de fato, o valor de todos os imóveis daquele fundo imobiliário, ele está aqui em torno de R$130, e o valor de mercado dele então está sendo negociado em cerca de R$120. Então a gente vê que tem um desconto aqui de R$10 para cada cota que a gente tiver do GGRC. Então isso faz com que esse índice, que é o PVP, fique abaixo de 1 aqui em 0,93. No final das contas é como se a gente estivesse comprando esses imóveis com um desconto aqui de 7% no valor. O mercado estaria pagando um pouco menos do que o valor ideal daqueles imóveis. Olhando a taxa de administração dele, está aqui em 1,10% ao ano. Os dividendos pagos no último ano ficaram aqui no acumulado em 8,63%, e a gente pode ver aqui então todo o gráfico de pagamento, onde nos últimos meses ele tem pago aqui cerca de 90 centavos, chegou a pagar 94, 93. Então essa é a média de dividendos que ele vem pagando nos últimos tempos, o valor que cai na nossa conta. Aqui um pouco sobre os ativos: ele possui 20 ativos dentro do portfólio dele, dentro da sua carteira, espalhados aqui em 9 estados brasileiros. E a maior posição dele então fica aqui em São Paulo, que é a região mais desenvolvida do nosso país. Mas ele tem aqui uma ótima diversificação com 20 ativos. Aqui nós podemos ver também a localização desses ativos, e aqui um dado bem interessante é a sua vacância, que seria aqui esse gráfico com o azul mais escuro. A gente vê que a ocupação desses imóveis está em 100%. Isso representa que é mais dinheiro que entra no fundo imobiliário. Quanto maior for a ocupação, é mais dinheiro que entra. Se ele tiver uma vacância, por exemplo, de 10%, de 20%, significa que 20% daqueles imóveis não estão sendo alugados. É um dinheiro que não está chegando no fundo imobiliário que ele poderia estar alugando. Aqui um pouco sobre a carteira do fundo imobiliário. A sua gestora é a Zagros Capital, e aqui a gente tem algumas informações principais, como por exemplo o início das suas atividades foi lá em 2017. Ele possui quase 100 mil investidores, cerca de 98 mil investidores. Ele possui uma área bruta locável, um ABL aqui de quase 400 mil metros quadrados, é bastante coisa. O out, que seria aqui a média de vencimento dos contratos, está para 6 anos, então ele tem contratos aqui de longo prazo. E aqui a gente consegue ver a distribuição na carteira dele. 53% estão aqui na parte de logística, em galpões logísticos, e 47% estão aqui então nessa parte industrial. Aqui é bem interessante esse fundo imobiliário, pois ele tem essa diversificação aqui em vários setores, como por exemplo ele atua com comércio varejista, metalúrgica e siderúrgica, alimentos e bebidas, química e petroquímica, têxtil, papel, celulose e também um pouco de agronegócio. Então aqui a gente consegue ver a composição da carteira desse fundo, e ele tem imóveis aqui destinados para
várias atividades econômicas diferentes aqui do nosso país. E aqui a gente pode ter uma ideia desses ativos, como é que são esses galpões logísticos. Aqui nós temos, por exemplo, os 3 galpões que são destinados aqui para a Ambev, que é a maior cervejaria aqui do Brasil e também da América Latina, e ela possui imóveis aqui, por exemplo, em São Paulo, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Ele também aluga para lojas americanas, para Waring. Nós também podemos ver aqui a Suzano, que é uma empresa listada na Bolsa de Valores que trabalha com celulose, parecida com a Klabin, e aqui a gente consegue ver a localização desses imóveis e também aqui os seus principais inquilinos, como a Ambev, a Waring, a Suzano, a Lojas Americanas, Grupo Copobras, Santa Cruz, grandes inquilinos que estão ali alugando esses imóveis. E o terceiro fundo imobiliário que nós vamos ver é o HFOF11, e esse é um fundo imobiliário que é do tipo FOF, que é Funds of Funds. Ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. É simples assim, a gente investe em um único ativo, no caso aqui o HFOF, e ele vai investir em vários outros fundos imobiliários dentro da sua carteira. Então essa é a ideia do HFOF, a gente pode comprar aqui com cerca de R$ 77. O dividend yield, os dividendos que ele pagou no último mês ficaram aqui em 0,81%, o que representa aqui em 62 centavos para cada cota que a gente tiver. O seu patrimônio líquido está em 2 bilhões de reais, é bastante coisa. E também se a gente for olhar aqui para o PVP, indicando se ele está barato ou caro, ele está aqui com 11% de desconto. Quando esse valor fica igual a 1, o mercado está pagando exatamente o valor justo daqueles imóveis, daquele fundo imobiliário. Se o valor fica acima de 1, significa que o mercado está mais otimista com o fundo imobiliário, ele está inclusive pagando mais do que o valor ideal, o valor justo daqueles imóveis. E aqui nós vemos então a sua taxa de administração, que é de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais uma taxa de performance aqui de 20% sobre o que exceder o EFIX semestral. Então aqui a gente vê também a distribuição de dividendos do fundo. Nos últimos 12 meses ele ficou em 9,31%, o que representou aqui cerca de 62 centavos, 60 centavos aqui por mês. A gente vê aqui que tem uma régua, ele vem pagando esse valor aqui por um bom tempo e ele mantém, é isso que a gente espera dos fundos imobiliários, que ele mantenha e inclusive aumente os seus dividendos conforme o tempo vai passando. A gente tem essa segurança, essa credibilidade que ele vai estar ali todo mês distribuindo esses dividendos para nós. Olhando seu relatório, a gente vê que a sua gestora é a Red, uma das mais tradicionais gestoras aqui de fundos imobiliários, e a gente consegue ver que ele tem então um valor de mercado de 1,77 bilhões, ele tem aqui 66 mil investidores, e a gente consegue ver aqui então um pouco da sua estratégia, um pouco da sua carteira, sendo que 99% está alocado em outros fundos imobiliários, ele tem ali 1% que está em renda fixa, e desses fundos imobiliários ele tem uma distribuição aqui então de 31% está na parte corporativa, 20% está aqui em logístico, industrial, 12% em shoppings, 22% em imobiliários, 13% em renda urbana e também um pouco aqui em desenvolvimento urbano. E aqui a gente consegue ver a lista então dos FIs que ele investe. A gente tem aqui uma distribuição, uma diversificação, onde a gente investe no HFOF e ele investe então nesses demais fundos imobiliários, diversificando a nossa carteira. E beleza, agora a gente vai colocar os dados nessa planilha para ver exatamente quanto que a gente precisa investir para ter esses R$ 1.212, esse salário mínimo extra entrando, retornando para nós em forma de dividendos. Aqui do lado eu coloquei então os 3 FIs que nós vimos com o seu valor e também aqui do lado os seus dividendos. E aqui embaixo nós temos uma média, então se a gente for comprar uma cota de cada um deles, ficaria ali uma média mais ou menos de R$100 para cada um deles, e o dividend yield também aqui ficaria uma média aqui de dividend yield de 0,93. Mas vamos ver quanto que a gente precisaria investir no IRDM11, somente ele, para receber esse valor aqui de R$ 1.212. Então eu vou colocar aqui o valor da cota do IRDM, que seria aqui de 101,97 centavos, e também o seu dividendo aqui de 1,23. E aqui colocando a quantidade de cotas que nós temos, a gente consegue ver então o valor que a gente recebe de dividendos já no próximo mês. Então se no primeiro mês você investiu aqui 3 cotas ou R$300, a gente teria um retorno aqui em dividendos de 3,76 centavos. É pouco, mas isso vai acumulando e conforme o tempo vai passando, a gente vai montando e vai enriquecendo o nosso patrimônio. Então, passando mais um mês, a gente vai ter aqui 6 cotas. A gente já vai receber então no próximo mês R$7,50. Passando mais um mês, a gente investe mais R$300 e a gente tem então um valor de R$11 aqui de dividendos. E a gente vai investindo, passando o tempo, passando os meses, a gente vai aplicando o nosso dinheiro e ele vai chegar num ponto que o próprio dividendo que a gente vai receber do fundo imobiliário, ou seja, o nosso dinheiro, cerca de R$8.667, iriam gerar para nós aqui R$106. É aqui que o nosso dinheiro já está pagando uma cota para nós. A gente não precisa agora investir aqueles 300, a gente vai estar investindo 300 mais 100. A gente já está recebendo uma cota extra do IRDM. E aqui começa a fazer aquele efeito bola de neve. É aqui que o nosso patrimônio começa a crescer e a gente começa a enriquecer no longo prazo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai multiplicando aqui o nosso patrimônio, mas para ver certinho quanto que a gente precisa para receber aqueles R$
R$ 1.212. Eu vou colocar então aqui no meio quanto que eu quero receber por mês. Colocando aqui, a gente precisa ter investido no IRDM11 cerca de R$ 98.536. Esse é o valor necessário para a gente ter investido no IRDM11 para retornar esse salário mínimo extra todos os meses. Mas a gente não vai investir na prática somente em um fundo imobiliário. E por isso, então, a gente não vai ter essa rentabilidade, por exemplo, aqui de 1,23. E é por isso que eu criei essa média aqui de 0,93. E aqui eu vou fazer um simulado, então, colocando a média. A gente vai ter uma carteira de investimentos. E essa carteira de FIs, ela vai ter uma média de dividendos. Alguns FIs que são mais tradicionais, que são mais seguros, vão pagar menos, enquanto outros FIs eles vão pagar mais. E aí a gente tem sempre uma média de dividendo. E uma média mais razoável, que então seria de 0,93, pegando, por exemplo, o desempenho desses 3 FIs. Então, colocando essa média de dividendos um pouco mais baixa, um pouco mais realista, de acordo com uma carteira mais diversificada, mais segura, a gente precisaria ter um valor maior de R$130 mil para receber esse salário extra todos os meses, isento do imposto de renda. Caso você queira, eu vou deixar aqui embaixo a planilha para você fazer o download, tanto na descrição como também no comentário. Você pode baixar ali, é gratuito, você coloca os dados conforme a sua carteira, conforme os FIs que você deseja investir, coloca ali o dividend yield de cada um deles para você ver exatamente quanto que você precisa investir para chegar nesse salário mínimo, nessa renda passiva de R$1.212 entrando na conta todos os meses. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Se você quer aprender um pouco mais sobre FIs, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, que caso você se interesse, eu te ensino ali como montar uma carteira de FIs desde o zero, desde o início, de uma maneira simples, diversificada e segura, investindo em vários setores diferentes, explicando ali como é que funciona cada setor. Então, se for do teu interesse, dá uma olhadinha ali, também vou deixar aqui embaixo na descrição. E me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e estou aqui para trazer um pouco da minha experiência, os meus erros e meus acertos. Estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E se você não quer perder conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal. Te vejo semana que vem. Muito obrigado e falou!